Olá, nós estamos de volta, né, para a nossa segunda parte, né? Um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiver vendo este vídeo. Meu nome é Gabriel Lecoque. Como eu disse, estamos de volta para uma segunda parte da filosofia medieval escolástica. Nós paramos falando sobre São Tomás de Aquino. Então nós vamos continuar por aqui. Ele é influenciado por Aristóteles. Ele vai representar o apogeu da escolástica medieval. Mas que filosofia é essa, São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino, ele vai partir de um conceito de Aristóteles. E como eu disse na aula de Aristóteles, a filosofia de Aristóteles era bem ampla, mas como vários filósofos vão pegar conceitos, vão trabalhar, né, a partir de uma filosofia de Aristóteles, eu resolvi, né, não ampliar tanto a aula de Aristóteles e retomar pensamentos, comentar sobre o que ele pensava, né, quando a gente for falar outros filósofos. Chegamos a um destes momentos. Tá? Na filosofia escolástica, né, de São Tomás de Aquino, ele vai tentar separar a fé da razão e vai pegar as quatro causas do ser trabalhadas por Aristóteles. Aristóteles vai fazer o seguinte, ele vai falar que todos os seres têm quatro causas: causa material, formal, eficiente e fim ou final. E aqui a gente vai usar o exemplo de um ser, uma estátua. Então, uma estátua, qual é a causa material? Qual é a matéria dessa estátua? Essa estátua ela pode ser de ouro, de prata, de outro material. Então, a causa material seria esta. A causa formal ou a forma dessa estátua. Por exemplo, na, os deuses, né, representados os gregos, eles tinham estátuas em formato humano. Os deuses egípcios tinham um formato como rosto de animal e corpo humano. Então, a causa formal de uma estátua egípcia ela é diferente de uma grega. Então, uma causa formal de uma estátua egípcia seria corpo humano, um rosto de animal, por exemplo, de uma águia. A causa eficiente, qual é o princípio que deu origem a esse ser? O princípio que deu origem a esse ser foi, no caso, uma crença egípcia, grega ou outra. No caso que a gente está usando o exemplo, crença egípcia. De uma estátua, vamos dizer de ouro, uma forma humana com um rosto de animal, de uma águia, de uma crença egípcia, então causa eficiente, e a causa fim ao final, adoração a este deus, né, egípcio. Seria este o nosso exemplo. Essas causas do ser, essas quatro causas do ser, podem ser aplicadas em outros exemplos. Vamos aqui até as 5 vias de provar a Deus. São Tomás de Aquino ele vai realizar pegando com base essas quatro causas do ser. Então, por isso que algumas vias não estão bem ligadas. Vocês podem perceber que está bem ligada ao que Aristóteles falava. Primeira via, via do argumento, do movimento. Então, todo ser ele tem um movimento, toda a situação ela tem uma origem. Então, quando uma pessoa ela pedala numa bicicleta, ela dá origem a um movimento, de um caminho. Então, se não houver aquela origem, né, daquele pedalar, não existe como uma bicicleta andar. Mas quem deu origem ao movimento daquela pessoa chegar até ali? Então, como que aquela pessoa ela chegou do lado de uma bicicleta? Ela chegou do lado de uma bicicleta porque ela precisava ir até o lugar. Mas por que essa pessoa ela precisou ir até o lugar? Porque ela tem um trabalho. Porque ela tem um trabalho, porque ela estudou, ela teve uma família que se preocupou com ela. E por que essa pessoa ela tem uma família? Porque um dia uma família, né, vamos dizer aqui um exemplo, né, um homem e uma mulher eles se encontraram e tiveram interesse de ter uma família.
E se você pegar por que, né, teve este homem, esta mulher, porque outra família desejou ter aquele ser, né, homem, e aquele ser mulher. Vamos aqui dar um exemplo de, de um homem chamado A e uma mulher chamada B. E como que deu origem a estes homens, essas mulheres? Qual foi o primeiro movimento? Foi o primeiro movimento de um homem e de uma outra mulher, Adão e Eva. E quem deu origem a esse movimento de surgir, né, o Adão e a Eva? Deus. Então, através da razão, você vai chegar a um movimento inicial que deu origem a todos os outros movimentos, Deus. Então, pela razão, né, São Tomás de Aquino ele vai chegando a explicar Deus. Segunda via, causa eficiente, né? Qual é o ponto que nós temos de que princípio que deu origem, né, a esse ser, a este ser humano ou essa planta, né, algo que foi pensado, algo que foi estabelecido para que seja assim, né, para que o ser humano seja assim, para que aquela planta seja assim. Então foi algo pensado por um ser. Esse ser é Deus. Argumento cosmológico. Como que as coisas elas são do jeito que elas são? Né? Por que há uma cor, há um tipo de crescimento de uma árvore? Né? A primeira é uma semente que vai crescer uma planta, que vai dar frutos. Porque um animal ele nasce e ele é um ovo, ou também há uma gestação e nasce um filhotinho, e ele vai crescer para poder chegar até ser um ser completo e reproduzir. O argumento cosmológico, todas as coisas elas se encaixam, elas contribuem para que aconteçam, é por causa do de Deus, tá? O argumento dos graus existentes também pegaria esse gancho, né? Existem etapas na natureza, existe todas a natureza, ciclos, né? Primavera, verão, outono, filhote, ou criança, adulto, velhice. Então todas essas etapas, esses graus existentes, são porque foi pensado para ser assim. Um ser pensou, Deus. E o argumento teológico é que há uma causa fim ou final, que é para adoração a um ser. É porque um ser ele pensou que tudo contribuísse para que fosse deste jeito como as coisas são. Deus. É dessa forma que São Tomás de Aquino ele vai explicar, é claro que não tão rápida e tão simplificada como eu fiz. Há um livro, há toda uma discussão sobre este tema amplo, uma discussão ampla para poder chegar a essas 5 vias de provar a Deus. Mas como eu disse, é uma forma resumida para a gente compreender o que São Tomás de Aquino ele queria dizer e qual é a conclusão, que foi um passo muito importante. Ninguém tinha pensado dessa forma, né? Explicar de forma racional a fé. E até porque, para aquele que não crê, né, você falar sobre fé, mas ele não crê, então não faz sentido. Agora, pela razão, agora faz sentido. Explicar para muitas pessoas que estavam chegando, né, e precisavam entender como funcionava a crença, né, cristã. E nós temos também, né, finalizando esses dois filósofos. Primeiro, o John, ele vai ser um opositor ao pensamento de São Tomás de Aquino. Ele vai dizer que São Tomás de Aquino deu muito espaço para a racionalidade humana. E isso não estava correto. Ele vai tentar retomar o pensamento de Agostinho. E é bom, né, citar que existiam filósofos que não concordavam com São Tomás de Aquino, apesar da importância, e que ele foi, né, dentro dessa filosofia. E o Guilherme ele vai
fazer uma separação da fé e a razão, filosofia e teologia. Papa, imperador, símbolos, né, da igreja e do Estado. O São Tomás de Aquino ele faz essa separação, mas ainda assim há uma certa união, né, desses termos, e o que dá uma grande confusão já no contexto que o Guilherme ele vive, que é da peste bubônica, também chamada de peste negra, que foi aí claro que há datas diferentes, né, dependendo do local geográfico que estiver, mas por volta de 1347 até 1353. E nisso, né, o que era dito? Olha, como se explica teologicamente, pela fé, o que aconteceu? Tanta gente morrendo, um problema tão grave, né, dessa pandemia, né? Lembrando que não é nós 2020 a primeira pandemia, né? Houve outras, inclusive essa. Então, Guilherme ele vai falar, olha, não é pela razão, pela fé, é pela razão. Houve uma situação que ocorreu cientificamente, tem que ter uma explicação, e quem tem que dar conta de algumas explicações não é o Papa, é o imperador. Algumas é o Papa, algumas é o imperador. Algumas explicações é pela filosofia, outras pela teologia, algumas pela fé, outras pela razão. Então, Guilherme ele entende que é necessário fazer essa separação para dar explicações mais conclusivas. E nisso nós chegamos, né, ao nosso final desse período. Os cristãos ainda continua, né, depois a filosofia escolástica, mas ao longo dos anos essa filosofia ela vai dando espaço para outros tipos de filosofia. Com o Guilherme já fazendo essa separação, já é um passo importante para o renascimento, né? E a partir daí nós vamos ler outros filósofos com outros pensamentos e já desprendendo mais dessa questão religiosa que predominou durante vários séculos. Tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe seu like, contribua, né, desta forma tão simples, mas contribui, né, para que outras pessoas também estejam assistindo e aprendendo um pouco mais de filosofia. Tá? Um abraço, até a próxima.